Minhas amigas e meus amigos do Papo com o Jardim, alegria de receber hoje um amigo pessoal que eu tenho. Eu gosto demais dele. E se nós falamos do setor agropecuário, do nosso interior, ele é um dos maiores intérpretes disso, com seu jeito simples, afetuoso, profundamente conhecedor, uma pessoa que é doutorado no setor agropecuário, é o professor, diretor da Fafran, o doutor Márcio Pereira. Muito obrigado, Márcio. Prazer, Arnaldo, estar com você aqui. Uma honra alegria muito grande. Estar participando aqui, como você disse mesmo, um bate-papo com um grande amigo. Sinto muito feliz pelo convite de estar aqui com você e poder falar um pouco aí com a nossa região, né? Região de Ribeirão Preto. O Márcio tem uma característica, minha gente. Eu entro na sala dele, então vou visitá-lo lá em Ituverava, onde o Márcio dirige a nossa Fafran. Daqui a pouco nós vamos falar com mais detalhe da Fafran, do tudo o que significa. Mas a sala do Márcio é um espetáculo, porque ele tem ali quase que um pequeno museu, um mostruário das suas andanças por aí. Você sempre cultivou muito essas raízes, né? Outro dia o Márcio, eu falei, Márcio, fala aí do seu currículo. Ele falou assim, Arnaldo, nasci numa canoa. Como é que é essa história, Márcio? Conta aí pra nós. Bom, isso aí é uma história realmente verídica. Naquela época, né, nasci em 1958 e morava no interior de Minas Gerais. Minha mãe e meus pais moravam no interior de Minas Gerais, num municípiozinho chamado Canápolis. E como não tinha assistência médica, né, na zona rural, os partos eram feitos acompanhados pelas parteiras. E a parteira, ela morava do outro lado do rio Paranaíba, né? Então, no dia que minha mãe entrou em trabalho de parto, não deu tempo dessa parteira vir para a casa da minha mãe fazer o parto. Meu pai pegou minha mãe com a minha avó na canoa e foi remando, atravessando o rio Paranaíba, como era o mês de novembro, né? Nasci ontem, no dia da bandeira, dia 19 de novembro. Então, o trabalho de parto foi acelerando e, coincidentemente, nasci dentro da canoa. E depois chegou do outro lado do rio, aí terminou o trabalho com a parteira. Mas foi uma história que realmente começou diferente a minha vida, Arnaldo. Que bela história. Bem ligada à parte da natureza mesmo. 5 filhos. Até que idade você morou ali em Canápolis? Como é que foi depois, do ponto de vista você, a família? Para onde vocês se mudaram? Como é que... Bom, de Canápolis nós mudamos com a família toda para Tupaciguara. Era eu e mais 5 irmãos. Todos nascidos também de parto normal com a minha mãe. E depois mudamos para Goiânia. O meu pai era comissário na época, ele tinha uma tropa de burro que transportava bois do norte de Goiás, que era Crixás, até a região de Barretos, onde tinham os grandes frigoríficos ali que faziam o abate do gado. Então, para ficar no meio do caminho, ele mudou para Goiânia, junto com minha mãe e os meus irmãos, e ali começamos os estudos. Fiquei em Goiânia até 1979 e depois mudei para Uberlândia, onde comecei os estudos. Aí você foi para estudar, a família continuou lá em Goiânia? Isso, a família continuou em Goiânia e eu fui para completar os estudos na faculdade. Você estudou, que curso que você fez, só para que todos saibam aqui, Márcio? Bom, eu me graduei em Ciências Biológicas, na área de Biologia, na Universidade Federal de Uberlândia. E lá fiquei até 1984, quando eu me graduei, e depois recebi um convite para ministrar aulas num curso recém-criado de agronomia na cidade de Tumbiara, no interior de Goiás também. Aí comecei desde o início, trabalhar com a área de agronomia. Trabalhei em Tumbiara até 1987, quando abriu a faculdade de agronomia em Ituverava, aqui no interior de São Paulo. Aqui. E de lá eu mudei para Ituverava, recém-casado com minha esposa também, ligada à área agronômica também. Regina. A Regina, isso. Querida Regina. E lá começamos a construir a nossa história juntamente com a própria faculdade de agronomia. No comecinho, né, Márcio? Bem no início. Fomos os primeiros professores lá da... Aí deixa eu contar do meu lado, tá certo? Porque, muitos sabem, eu nasci em Altinópolis, depois mudei-me para Ituverava, exatamente onde esta faculdade, a Fafran, Faculdade de Agronomia Francisco Maeda, se instituiu. Ituverava um grande polo de produção agrícola,
um grande polo ali ao lado de Miguelópolis, ao lado de Guará, chegando em São Joaquim da Barra, de outro lado ali Ituverava, Aramina, naquele entorno que é de uma região muito produtiva, tá certo? Ituverava sempre teve ali sucessão de culturas que foram passando ali em Ituverava, né? Nós vivemos um período muito promissor e muito intenso, que foi, por exemplo, o algodão. Sim. Depois nós tivemos uma presença de grãos, hoje isso se diversificou e havia quase que um clamor da cidade para que existisse lá uma faculdade de agronomia. E aí se constituiu a Fafran, e aí chegou o Márcio e foi uma harmonia muito grande aí nesse processo de construção, né, Márcio? Isso, como você mesmo comentou, né? Naquele momento, em 1987, Ituverava era um dos primeiros e maiores, né, municípios que plantavam algodão no Brasil. Ele foi considerado, inclusive, naquele momento, o município que tinha a maior plantação de algodão no Brasil. E para atender uma demanda que tinha na região, como você mesmo disse, né, ali é composta por 12 municípios, que nós chamamos de Alta Mogiana. Então, uma região muito diversificada, muito rica, as terras boas, né? E com uma tecnologia muito avançada. Os agricultores ali, os empresários são muito arrojados e realmente eles se dedicam às técnicas novas, inovadoras. Então, a faculdade que foi naquele momento instalada foi idealizada por um grupo realmente de pessoas ligadas ao agronegócio, né? E depois disso que ela foi instalada, ela acompanhou toda a mudança que ocorreu no perfil de cultura que se instalava na região. O algodão começa a diminuir, sai ali da região e começa a ter uma vinda da cana muito acentuada, né, Márcio? Isso, o algodão ele migra principalmente para os estados de Goiás, Mato Grosso, Bahia, né? Bahia, E isso daí não foi ruim para a faculdade, foi até um ponto positivo também, porque na realidade os nossos alunos, eles migraram junto também. Os nossos egressos, aqueles alunos que estavam recém-formados, eles foram para essas regiões distantes, levando a tecnologia do algodão. Então, a Fafran ela contribuiu e muito também para a instalação e o desenvolvimento da fronteira agrícola. Para a ampliação da fronteira agrícola, levando técnicos que realmente detinham e conheciam muito a cultura do algodão. Vou fazer um paralelo aqui ao Márcio, porque é um aprendizado importante. Como o setor agropecuário chega, no caso de diferentes culturas ou até criações, e deixa ali uma marca. Ele pode depois até transitar, migrar, como disse o professor Márcio, mas ele deixa ali raízes, né? Primeiro, no caso de Ituverava, é marcante o Busa. O Busa é uma fábrica de implementos que ainda é a maior fábrica de implementos do setor ligado ao beneficiamento de algodão, Sim. que continuou ali em Ituverava. Como a passagem do café no outro canto ali, por exemplo, Espírito Santo do Pinhal, deixa ali na cidade de Espírito Santo do Pinhal a Pinhalense, a Paline Alves, fábricas de equipamentos vocacionados ao setor do café. É muito interessante como a cultura ela arma um arranjo ali, que se desdobra também na fabricação de insumos defensivos vinculados àquela cultura, né, Márcio? Sim, isso aí realmente deixou essa marca. E hoje o Busa, que inclusive é um dos conselheiros da própria instituição de ensino, né? Ele faz parte do conselho, ele é considerado o profissional, a indústria, né? Que fabrica a melhor usina de beneficiamento de algodão do Brasil, em termos de tecnologia avançada também. Isso aí é muito benéfico também para nós da própria instituição, que temos ele como parceiro, e temos ele também como um conselheiro que ajuda, inclusive, a colocar os nossos alunos nessas fronteiras agrícolas aí. Professor Márcio Pereira está nos falando aqui sobre a situação da Alta Mogiana, descrevendo como esse processo de diálogo entre a instituição de ensino faz com o setor produtivo, e daqui a pouco nós vamos voltar nesse papo tão agradável. Até mais no Papo com o Jardim.
No Papo com o Jardim, estamos recebendo aqui o professor Márcio Pereira, diretor da FAFRAM, Faculdade de Agronomia Francisco Maeda, da cidade de Ituverava. Muito bem classificado no MEC, top entre as faculdades de agronomia. A FAFRAM surge como uma iniciativa do setor produtivo, dialoga com esse setor. O professor Márcio estava nos falando sobre isso. Você dizia, Márcio, que depois do ciclo do café começou a ter uma alteração, e como que a faculdade foi, do ponto de vista curricular, do ponto de vista dos seus profissionais, acompanhando também essa mudança do perfil da atividade agropecuária ali na região? Então, Arnaldo, é muito importante que a instituição, as instituições do Brasil como um todo, que formam profissionais para lidar com o agronegócio, tenha essa interlocução com o setor produtivo. Porque, na realidade, a tecnologia avança de uma maneira muito rápida. Isso aí tem que ter um reflexo de uma maneira positiva nas matrizes curriculares dos cursos, principalmente que formam profissionais para esse setor, que seria agronomia e medicina veterinária. Então, nós da FAFRAM primamos muito por isso, Os professores estão muito preocupados com isso. Trazemos as empresas para dentro do nosso campus, nós somos privilegiados nisso, ou seja, nós temos uma área experimental que inclusive é credenciada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como estação experimental. São aproximadamente 105 hectares dedicados especificamente à pesquisa de produtos agropecuários, sejam produtos ligados a defensivos, agroquímicos em geral, medicamentos para uso animal. Então, isso aí faz com que a gente tenha condições de formar um profissional diferenciado ali. A rotina dentro da escola é uma rotina que ultrapassa as barreiras ali da sala de aula. Vai direto em contato com o campo dentro da própria instituição. Então, essa interlocução e essa parceria que tem com a iniciativa privada, principalmente do setor produtivo, e os institutos de pesquisa também, é importante essa parceria com os institutos de pesquisa, e nós temos uma parceria muito forte e importante com o Instituto Agronômico de Campinas, através do Centro de Engenharia de Jundiaí, para desenvolver técnicas novas que vão ser aplicadas no setor produtivo, ali diretamente nas fazendas e nas fronteiras agrícolas. Eu friso muito bem isso, ou seja, os nossos alunos eles estão preparados para ir onde muitos não têm coragem de chegar. Então, nós formamos o nosso profissional preparado para Hoje a isso. FAFRAM foi se ampliando. Hoje, ao lado dos cursos de agronomia, que outros cursos mais são ministrados ali? Bom, nós temos uma história muito recente. A instituição ela completou agora, em julho de 2017, 30 anos. 30 anos de história, sendo que o primeiro curso a ser criado foi o curso de agronomia. Em 2004, para atender também outras demandas regionais ali, foram instalados mais 3 cursos, que foram os cursos de medicina veterinária, direito e sistemas de informação. E agora Medicina veterinária, direito e sistemas de informação. E agora, mais recente, instalamos também o curso de enfermagem. Todos eles voltados para atender essa demanda regional, interligados ali de uma maneira direta ou indireta com o agronegócio também. O professor Márcio, diretor da FAFRAM de Ituverava, falou de convênios. Entre vários, alguns deles ele mantém com a Secretaria da Agricultura, nossa Secretaria da Agricultura. Eu quero agradecer 2 eventos particularmente, entre vários. Primeiro, esse que ele mencionou, parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, o nosso IAC, parceria com o nosso Centro de Engenharia. Isso significa o programa Aplique Bem, um programa do governo do estado que tem essa parceria com a FAFRAM, em que, através dele, nós disciplinamos, orientamos, treinamos todas as pessoas ligadas à aplicação dos agroquímicos, ou chamados agrotóxicos, para que isso que é necessário se faça com cuidados, para que ele não tenha
nenhum resíduo depois no campo, nenhum resíduo no alimento, nenhuma sequela ao profissional que lida com esses produtos. Tem sido muito bacana esse programa, né, Márcio? Muito importante essa ligação que nós temos, essa parceria que nós temos com o Instituto Agronômico de Campinas, que já vai fazer aproximadamente 15 anos. E através dessa parceria foi possível a gente envolver os nossos alunos, professores ligados à área específica de segurança alimentar, que é muito importante, a segurança do homem do campo, fazendo uso correto e seguro dos equipamentos de proteção, aplicação dos agrotóxicos. Isso aí é uma preocupação não só em produzir, mas uma preocupação em produzir com segurança. Então, essa segurança alimentar, nós temos muito a agradecer ao Instituto Agronômico, que realmente é um instituto de referência em relação a essa área específica, que nós temos o prazer de ser parceiros nesse Ao contrário, viu, Márcio? Nós é que agradecemos. Agradeço em nome do Instituto Agronômico. Vou aproveitar a sua vinda aqui para lhe anunciar aqui, dar o nosso boletim, que você recebe, eu mando para você sempre lá, mas que traz aqui uma notícia muito bacana, que é a notícia sobre aqui a nosso concurso, inclusive, para os nossos pesquisadores aqui da APTA, tá certo? Há uma outra parceria, Márcio, que eu também quero lhe agradecer, porque você nos ajudou a sediar lá, que é no campo da piscicultura, produção de peixes. Nós temos no estado de São Paulo uma oportunidade grande para ampliar isso, por combinação com o governador Alckmin. Nós temos 2 fatos que aconteceram nesse ano que impulsionaram mais isso. Primeiro, uma modificação na legislação ambiental importante. Com isso, simplificaram-se os procedimentos, sem deixar de tomar os cuidados necessários, mas desburocratizou-se para que nós possamos ter mais gente empreendendo. E nós fizemos um verdadeiro tour pelo interior. E uma dessas reuniões regionais que aconteceu foi lá na Fafran, no recinto da Fafran, onde nós reunimos toda a Alta Mogiana, vários municípios. Depois, na sequência, fomos até ao lago ali de Furnas, em Rifaina, onde há um grande empreendimento, e esse auxílio veio da Fafran. Vamos fazer uma boa parceria nessa área da piscicultura também, né, Marcos? Sim. Isso aí vem de encontro, Arnaldo, com o que você comentou em relação ao histórico de ocupação de culturas ali na região de Ituverava. Inicialmente teve o ciclo do café, depois o ciclo do algodão, agora chegou o ciclo da cana. Com a vinda da cana, surge um outro nicho, uma outra oportunidade de ocupação diária também. Porque como a cana ela arrenda as terras, normalmente os fazendeiros arrendam essas terras para usinas, eles deixam a sede, que é o local onde tem justamente os recursos hídricos, né? Quase que abandonados. Então é a maneira que nós vamos encontrar agora de fomentar novamente a ocupação dessas sedes mais antigas das fazendas, onde tem ali todos os recursos hídricos, ali as nascentes, os córregos, né? Represas, e desenvolver a técnica da piscicultura. Eu acho que vai ser, nós vamos conversar daqui mais 5, 10 anos, nós vamos ver como que foi o resultado desse encontro regional que nós tivemos em Ituverava, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos colher frutos muito positivos. Vamos colher peixes. Peixes. Pescar peixes. Muito obrigado, eu também confio muito nisso. Voltamos já já aqui no Papo com o Jardim com o professor Márcio Pereira da Fafran. Retomamos aqui o Papo com o Jardim, que hoje recebe o querido amigo, gente nossa, Márcio Pereira. Renomado professor, pós-graduado, se formou lá em mestre na Exalc, é top de tecnologia e conhecimento e é gente simples, ou seja, uma combinação maravilhosa, viu, Fácio? Obrigado, sou fã teu aí. Ô, Márcio, nós falamos da Fafran, como é que surgiu, falamos da necessidade das instituições de ensino ter boas parcerias, dialogar com o setor produtivo, as coisas andarem. E o setor agro? Eu, com a responsabilidade que tenho hoje, você sabe, ser secretário da Agricultura, eu vejo aí alguns preconceitos que o setor ainda enfrenta, né? E se fosse resumir, eu diria o seguinte:
ainda se fala que o setor é predador do meio ambiente, que ele tem relações de trabalho que são antiquadas, tá certo? E que ele é atrasado. Não é nada disso, não, Márcio? Sim. O setor vive hoje uma dinâmica muito diferente. Como é que você sente o setor agro e qual você acha que é o desafio Eu atual? acho que a pessoa que lida com a terra, o proprietário rural, aquele que realmente trabalha com a terra, é um dos mais responsáveis que tem em relação à preservação dos recursos hídricos, os recursos naturais como um todo que nós temos. Hoje, as técnicas que são desenvolvidas na agricultura e na pecuária são técnicas conservacionistas. Mudou muito o pensamento do agricultor em relação às práticas que eram praticadas e que são praticadas atualmente. O Brasil hoje é um país privilegiado em relação não só ao clima, mas ao histórico que ele tem de agricultura, né? Tudo aquilo que os nossos antepassados deixaram em relação ao aprendizado, a passando de geração a geração, isso aí foi feito no campo, né? E isso aí trouxe até hoje uma mudança muito grande em relação a essas práticas conservacionistas. Eu vejo hoje o desafio que nós temos no setor agro no Brasil, além de produzir mais, né, ou seja, com melhor técnica, hoje o Brasil produz muito mais por área do que muitos países avançados de clima temperado, que é uma agricultura mais complicada a ser desenvolvida nos trópicos, nós sabemos disso aí. Para desenvolver uma agricultura nas regiões tropicais, as técnicas têm que ser mais avançadas, as técnicas têm que ser mais apuradas. Os cuidados com relação a pragas mais exigentes. Com o controle de pragas, de doenças, né? E hoje o agricultor brasileiro ele é muito sensível a isso. Então, o agricultor brasileiro é um agricultor responsável não só com a produção de alimentos, mas responsável também com as boas práticas agrícolas, fazendo as técnicas corretas, orientado pelos profissionais que são formados para isso, os profissionais de agronomia e os profissionais de medicina veterinária principalmente. E não deixo também de falar da responsabilidade que tem hoje os profissionais ligados à área do direito, em relação principalmente aos direitos do homem do campo, a defesa que você comentou agora recentemente aí, da relação trabalho que nós temos com o trabalhador rural, é muito importante isso aí também, que hoje as condições são condições mais favoráveis ao trabalhador do campo, em termos de segurança e direitos adquiridos também. Eu acho que o agronegócio brasileiro é uma referência não só na produção de alimentos, mas uma referência também na área de preservação e numa boa relação que tem em termos de trabalho. Dois aspectos que eu também anexo a esse raciocínio, que eu concordo, feito pelo professor Márcio Pereira aqui, é sobre a questão da inovação. Nós vamos, inclusive, lançar um momento de um encontro de todos esses avanços que estão sendo feitos aí, chama-se Agrifutura, um evento que vai ser feito pela Secretaria da Agricultura, e metade dos aplicativos novos lançados no Brasil nos últimos 2 anos são ligados ao setor agro. É incrível como isso tem tido uma efervescência, né, Marcos? Sim. Você sente lá na escola com os alunos isso? E nós somos muito preocupados com isso também. Então, não só em relação aos cursos de graduação, que nós tentamos colocar isso aí nas matrizes dos cursos, na relação que nós temos ali com os nossos alunos, mas pensando também nos egressos, para que eles se qualifiquem de uma maneira melhor. Nós temos os cursos de pós-graduação ligados ao setor agro também. É muito importante que o profissional ele não deixe de se especializar, de se atualizar, para que ele acompanhe o ritmo da evolução dessa tecnologia, que ela avança de uma maneira espetacular, em termos de velocidade. E a cadeia, né? A cadeia, que isso que o professor Márcio destacou, cada vez mais sofisticado. O olhar do direito, que seja um olhar que permita essas condições do campo se desenvolver, o olhar da tecnologia, o olhar de incorporar definitivamente a sustentabilidade como um princípio, né, de preservação dos recursos naturais. Isso está muito incorporado, né, Márcio? Eu
fico pensando aí qual será, do ponto de vista do novo, qual será a novidade que nós vamos ter. Acho que a agricultura de precisão, de alguma forma, vai sintetizar isso, né? Sim. Se nós fizermos um paralelo, Arnaldo, que nós tínhamos há 30 anos atrás, quando iniciou a faculdade de agronomia em Ituverava, e o que nós temos hoje de tecnologia é uma coisa fantástica, né? Ou seja, naquela época, eu me lembro bem, nós tínhamos os mimeógrafos disponíveis para rodar prova, os computadores naquela época não tinham mouse, né? Era tudo no teclado. Então, se a gente analisar o que tinha de tecnologia há 30 anos atrás, o que nós temos hoje, e se nós tivéssemos condições de ir para o futuro daqui a 30 anos, vai ser uma coisa fantástica, né? Em relação à evolução, em relação ao que nós vamos ter disponível de tecnologia para a agricultura e a pecuária como um todo. Desafiador e estimulante. Este é o resumo daquilo que nos disse tão bem aqui o professor Márcio Pereira. Márcio, muito obrigado. Muito obrigado, Arnaldo. Um prazer enorme aqui estar falando com você e com todo o pessoal da região aí. Um prazer muito grande. Uma alegria muito grande tê-lo. Um abraço a toda a Fafrão, orgulho, tanto ao conselho como a toda a equipe de professores, alunos, pós-graduandos lá. Muito obrigado pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Papo com o Jardim.